Olá pessoal, eu sou Fernanda Marinella, presidente da OAB Alagoas e estamos aqui hoje para mais um OAB Cidadania, programa transmitido pela TV Cidadã do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Nosso tema de hoje é exame de ordem e quais as dificuldades dos advogados, dos bacharéis em direito nesse momento tão decisivo da vida. Vamos falar um pouquinho também das consequências, dos efeitos psicológicos em dia de prova, como o candidato deve se preparar, quais os cuidados e quais as observações então para essa preparação. Mas no nosso primeiro bloco de hoje, nós vamos falar com os advogados Dr. Alexandre Max e doutora Thelma Vanessa. Vamos falar um pouquinho do dia do exame da OAB, quais as dicas, quais as informações. Mas antes de passar a palavra aos nossos colegas, vamos assistir um dia de prova, vamos ver o que acontece em toda a preparação no dia do exame da OAB. Acompanhe o nosso vídeo. Aos poucos, os bacharéis em Direito começavam a chegar ao prédio de engenharia do SESMAC em Maceió, um dos locais onde aconteceu a segunda fase do exame de ordem. Antes do portão abrir, eles se reuniam em grupos e conversavam para não deixar a ansiedade tomar conta do momento. Um dos assuntos não poderia ser diferente: a aprovação na primeira fase da prova. A primeira etapa é mais fácil, né? É a parte mais de direito material. A questão mais de interpretação, você soube interpretar bem as questões, entendeu? Você consegue acertar, né, um número maior de questões. Na segunda fase, os examinandos podem concentrar a preparação em áreas específicas. Oportunidade de reforçar os estudos. Antes do portão ser aberto, alguns faziam a última revisão de conteúdos. Verificar a remissão do Vadimeco, enfim. Como é que foi essa preparação? Boa. Bastante corrida, né, por conta do final de ano, mas... O primeiro desafio já foi ultrapassado, né? A primeira fase. Vamos só pra segunda agora, que foi em Deus, tudo certo. E como é que tá? Tá tranquilo? Tô tranquilo. Geralmente sou muito calmo e costumo ficar nervoso. A expectativa então é de aprovação. Mas não foram só os examinandos que tiveram que passar por uma intensa preparação. A Ordem dos Advogados do Brasil cuidou de cada detalhe para que o 21º exame de ordem ocorresse dentro do que foi planejado meses antes. Nosso trabalho não para, né? Então, desde a preparação de edital, escolha do local, a preparação da sala, do material. Então é um trabalho árduo para poder chegarmos neste dia aqui e receber da forma mais tranquila possível e organizada, confortável, para que o examinando possa exteriorizar todo o seu conhecimento. Então nada atrapalha ele. O presidente da Comissão de Estágio e Exame de Ordem em Alagoas ainda lembrou que, devido ao horário de verão em Brasília, os portões seriam abertos às 10h30, mas que o trabalho para organizar tudo dentro do prédio começou logo nas primeiras horas da manhã. Quando o portão foi aberto e os examinandos começaram a entrar no prédio, a comissão continuava dando o suporte necessário, inclusive orientando sobre os procedimentos a serem adotados antes da prova e no direcionamento para as salas. A examinanda Josiane, nos últimos momentos antes da prova, avaliava os pontos onde poderia ter maior dificuldade, principalmente diante do novo CPC. Ainda assim, se mostrava tranquila. Tranquila, vai ser o que tiver de ser. Se passar bem, se não passar, senta, chora e volta a estudar e começa tudo de novo. Só não pode desistir. Não pode desistir. Mas se você estudou bem, você vai, mesmo que você não consiga aprovação, mas aí você vai ganhar mais experiência e volta a estudar de novo. O Conselho do Jovem Advogado acompanhou o dia de provas e também prestou apoio aos examinandos. Nós prestamos todo o apoio, até porque esses jovens, assim que entrarem no quadro da OAB, vão ser jovens advogados pelos próximos 5 anos. Nós que somos advogados jovens, nós não faz muito tempo que nós fizemos nossa prova também. E a prova é um momento de muito nervosismo, porque você quer muito passar para ser advogado, não importa se você vai fazer concurso, se não vai, porque muitos concursos exigem a carteira, exigem o exercício da advocacia. Então, qualquer palavra de conforto que você dê, qualquer coisa que acalme a
a pessoa, é um momento de tranquilidade que dá, né? Você começar a prova mais calmo, é você começar a prova melhor. Antes de ter acesso às salas de prova, os bacharéis passaram por procedimentos de checagem de material. Tudo para garantir o bom andamento da aplicação da segunda fase. Em Maceió, dos 409 aprovados para esta segunda fase, 398 fizeram a prova. Portanto, foram registradas 11 ausências. Mas não foi só na capital que teve prova sendo aplicada. No interior, em Arapiraca, dos 115 examinandos aprovados, apenas um não compareceu ao exame. A prova foi aplicada no Instituto de Ensino Superior Santa Cecília e ocorreu de forma tranquila. Os examinandos eram recebidos pela OAB Alagoas e tinham todo o suporte necessário, sendo direcionados para as salas de exames e passando pelos procedimentos de checagem de material. Conforme consta no edital, o resultado do exame deverá ser divulgado no próximo dia 14. Bom, vocês já viram como tudo acontece no dia da prova. E vamos aprender um pouquinho mais com aqueles que estão cuidando de perto do exame da OAB aqui em Alagoas. Nós vamos falar com o presidente da Comissão de Exame de Ordem aqui de Alagoas, doutor Alexandre Max, e membro da comissão, doutora Thelma Vanessa. Doutor Alexandre, quais os cuidados com relação a toda essa preparação do exame de ordem? Na verdade, muito se reclama sobre o índice, quantos não passam, por que não passam, mas nós sabemos que a reprovação do exame de ordem, assim como no vestibular, assim como no concurso público, ele depende de um conjunto de fatores. E quais os elementos contribuem para esse resultado? Olá, Fernanda. Como você bem colocou, são inúmeros pilares que nós poderíamos assim apontar como essenciais para o bom êxito no exame de ordem. O primeiro deles, né, e não menos importante, é a preparação acadêmica, né, propriamente que vai desde a formação fundamental, que culmina com o ensino jurídico, né, na instituição de ensino superior. E, assim sendo, não basta só tecnicamente estar apto a responder aquelas questões, mas passamos por questões que vão desde a preparação psicológica, na preparação física, na alimentação, né, concentração, para que naquele momento chave, durante 5 horas de prova, o examinando possa colocar tudo o que ele acumulou durante uma vida de estudo ali propriamente naquele exame. Essa não é uma prova da Faculdade de Direito, é uma prova de toda a construção que você fez enquanto estudante, né? Exatamente. Seja a fazer uma boa discursiva, a ter um bom vocabulário, a se comportar bem diante de uma prova. A verdade, doutor Alexandre, é que nós temos que tomar o cuidado para pensar que toda a preparação física, o condicionamento e a concentração no dia da prova podem fazer muita diferença no resultado. Então não é um elemento só que vai dar o resultado da prova. E que com tudo isso junto, assumindo a faculdade com muita responsabilidade e comprometimento, a aprovação é o que a gente espera e o que a gente deseja no exame da OAB, não é verdade? Acredito como consequência natural. Pois é. Né? Então, assim sendo, havendo a preparação, a observação desse conjunto de fatores e trabalhando ao longo desses 5 anos de faculdade, certamente o examinando vai transpor essa avaliação aí tranquilamente. Certo? Agora, e ela é uma avaliação importante, afinal de contas é a porta de entrada para o exercício da advocacia, é requisito hoje para inúmeros concursos públicos o exercício da atividade como advogado, então ele precisa ter a aprovação e a carteira da OAB, então é um momento importante da carreira desse profissional. No que diz respeito, doutor Alexandre, às matérias que são exigidas do candidato no dia da prova, é aquilo que ele vê na faculdade, tem algo de extraordinário, ou ele não precisa se preocupar com isso? Olha, de um modo geral, é exatamente a grade, necessariamente ela está vinculada ao que as faculdades ministram em suas grades curriculares. Agora, nós não podemos esquecer que é um exame ao qual ele está ali focado para uma das carreiras jurídicas. E aí onde nós fazemos um esclarecimento.
a advocacia é apenas um dos diversos ramos das carreiras jurídicas. Então, obviamente, o que será ali exigido, ele tem um foco, tem um quê da advocacia. É preciso entender que a prova não é só a teoria do direito, é a vida prática também, né? E é isso que muitas vezes o estudante não tem na faculdade, ou pelo menos ele não dá valor às vezes, né, doutor Alexandre? E na faculdade, né, nós não podemos esquecer que ela tem a obrigação para formar o bacharel e não necessariamente o advogado. O que eu quero dizer com isso? Ela dá uma visão mais ampla, onde está ali contemplando o magistrado, o procurador, o promotor, o advogado. Então, o examinando, né, o estudante, desde a sua academia, saber o que ele, qual caminho ele vai seguir, é essencial para ele focar, direcionar o seu estudo. Eu acho que essa dica é fundamental. Não basta se preparar na teoria. É lembrar que a faculdade ela te dá toda a base teórica, te dá também a prática, mas é preciso aperfeiçoar. Então, muitas vezes, dedicar-se mais às peças práticas, dedicar-se mais à regra com relação à ética profissional para os advogados. Então, o código de ética e as demais regras da ética, o estatuto da advocacia, é se preparar efetivamente para essa carreira. Do mesmo jeito que se um dia decidir prestar o concurso da magistratura, vai ter que estudar as leis pertinentes a essa carreira, e assim para o Ministério Público e assim para demais carreiras. Então é importante essa preparação individualizada dos candidatos, não é isso? Exatamente. Dando um breve exemplo. Na segunda fase da prova, onde nós solicitamos do examinando a parte prática, a parte propriamente subjetiva da carreira do advogado, uma das questões é uma peça prático-profissional, onde ali vai ser exigido do examinando uma peça processual, onde o advogado vai se posicionar, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Jamais veremos na segunda fase do exame de ordem, por exemplo, para que uma exigência para que o examinando redija uma sentença. Isso é importante lembrar, ele tem que estar ali na consciência de que ele está advogando, ele é um advogado naquele momento e vai exercer o papel dele. Exatamente. Então essa preparação é fundamental. Mas nós sabemos que quando o candidato perde na prova, há uma certa angústia com relação a esse resultado. É inevitável, afinal de contas ele correu tanto e não conseguiu obter um resultado positivo. E aí eu pergunto, doutora Thelma, quando ele perde na prova, recomeçar é difícil? Na verdade não é só no exame da OAB, né? Em qualquer momento em que ele se frustra e sai então com resultado negativo. Como ele se preparar para o próximo exame que ele vai ter que fazer de novo? Esse examinando agora tem a oportunidade de fazer a repescagem, né? Só a segunda fase. Então há essa oportunidade, é bom esclarecer. Isso. Então, quando o candidato faz o exame da OAB na primeira etapa e passa, indo para a segunda etapa do exame, se ele perde na segunda fase, que é a peça prática, que é realmente o momento em que ele vai trabalhar como se advogado fosse, se ele perder, tem condições de reaproveitar a primeira fase, é isso? Isso mesmo. E quantas vezes ele pode reaproveitar a primeira fase? São 2 vezes. Apenas uma vez. Uma única vez, então. Então, uma única vez ele vai reaproveitar e pode fazer de novo essa segunda fase, não é isso? Exatamente. Bom, mas doutora Thelma, e psicologicamente? Ele vai para uma prova abalado? Não necessariamente, Fernanda, porque acontece, né? Às vezes você apenas precisa estudar um pouco mais, não estava tão preparado naquele momento, não se dedicou tanto. Recomeçar, estudar, ter foco para ter aprovação. Com certeza será aprovado. Acho que o segredo é levantar a cabeça e começar de novo, né? Exatamente. E esse é o desafio da nossa vida, em todas as nossas dificuldades. É sempre poder levantar a cabeça e começar de novo. Estudar mais, quer dizer, faltou alguma coisa. Parar para avaliar o que foi que faltou, né? E complementar esse estudo. Mas é importante que, encerrada a faculdade, vá logo para esse desafio, faça o exame de ordem, passe logo na prova e com certeza vai começar uma vida profissional com muito mais tranquilidade, não é, doutor Alexandre? Exatamente. Agora, o dia de prova, a gente encontra muita pesca ainda? Tem cola no dia da prova? Eu queria que algumas situações, eu diria que seriam lapsos
não intencionais, digamos não assim. Não intencionais, certo. Mas ainda, infelizmente, principalmente no tocante à segunda fase, ainda pegamos muitas situações que estão taxativamente vetadas para a utilização de materiais, de peças, e temos reprimido isso veementemente. Porque, na verdade, o candidato não pode ir para a prova com a pesca, com a peça que ele vai ter que fazer na hora da prova. A peça tem que estar na memória do candidato. Mas a gente tem um histórico de alguns problemas no decorrer do exame de ordem. Pequenos problemas que são superados, não é? E são pequenos desvios, né, doutor Alexandre? Que a gente encontra em qualquer processo seletivo, em qualquer concurso, né? Alguns candidatos, inclusive, usando o próprio corpo para prestar as informações que ele vai precisar na hora da prova, né? Então, tatuando as pernas e assim por diante. Mas tudo isso é muito vistoriado e, com certeza, todas as correções são feitas durante a prova. Mas é muito importante que tudo isso seja feito com muita organização, né, doutor Alexandre? Uma equipe muito grande trabalha para que o exame funcione de forma regular e muito séria. Apenas no âmbito local, um exame ele chega a contar com 120 pessoas trabalhando para que aquele exame ocorra, né, na mais perfeita tranquilidade. Então, isso para Alagoas, né? Apenas no tocante aqui a Alagoas. Então, imagine para outros estados, né? Outras capitais e outros estados em que o número de candidatos ainda é muito maior. Então, há uma equipe muito grande trabalhando para que tudo isso funcione de forma regular, para que o concurso aconteça com todas as exigências e respeitado todas as regras. Então, o exame de ordem é uma medida importante e você precisa se dedicar e se preparar para ele. Faz parte da sua maratona, a vida vai exigir de você todos esses conhecimentos, portanto, você não pode ignorar que essa preparação fará toda a diferença no seu sucesso profissional. Então, assuma desde já coragem, comece a estudar e comece para ontem, durante a faculdade toda, durante toda a sua vida profissional, não é isso? Exatamente. Coragem para estudar, exatamente. Eu acho que o segredo é esse, não é, gente? Eu gostaria de falar um pouco sobre a prova de forma breve. De como ela é estruturada. Ela basicamente é um exame dividido em duas fases, como falamos ao longo aí do programa, onde na primeira fase são questões objetivas, né, onde a prova contém 80 questões objetivas das mais diversas disciplinas, das áreas do direito, né, e áreas afins, onde o examinando, para que ele esteja habilitado para realizar a segunda fase, ele tem que alcançar pelo menos 50% de acerto, ou seja, acertar no mínimo 40 questões. Na segunda fase, tem um intervalo de aproximadamente entre 45 e 60 dias para que o examinando se prepare para essa segunda fase. É composta de uma peça prático-profissional, onde ela tem um peso de 50% da prova, e mais 4 questões subjetivas, né, ao qual abordará a área específica que o examinando lá na inscrição assim escolheu. Direito penal, direito civil, empresarial, tributário, assim serve. Tá certo? Então, nessa segunda fase, para que ele seja aprovado, ele precisa obter uma nota não inferior a 6. Né? Então, são os padrões hoje que temos para o exame de ordem unificado da OAB. E é muito importante que ele acompanhe o edital, que ele verifique todas as regras do edital para realmente cumprir todas as exigências. Gostaria muito de agradecer, doutor Alexandre, doutora Thelma Vanessa, pela presença aqui no nosso programa. Bom, depois do exame de ordem e todos os desafios da aprovação, nós vamos agora para aquele momento tão esperado, tão sonhado, que é o momento de juramento. Uma solenidade tão especial em que a OAB Alagoas recebe novos advogados para compor a nossa instituição, para compor a nossa casa. Acompanhe um pouquinho da nossa primeira solenidade de juramento do ano de 2017. Os bacharéis em Direito foram recebidos na sede da OAB Alagoas para mais um curso de formação, o primeiro de 2017. O encontro que já virou tradição na seccional e tem por objetivo realizar uma troca de experiências, ajudando a amenizar as dúvidas que possam surgir nesse início de carreira
contou com as participações da presidente Fernanda Marinella, do vice Edinaldo Maiorano e dos advogados Natália França e Peu Acioli, presidente e vice da Comissão de Apoio Profissional. Além do bate-papo, os novos advogados puderam acompanhar palestras sobre processo eletrônico, prerrogativas e ética profissional. O advogado e conselheiro seccional da OAB Alagoas, Davi da Guia, um dos palestrantes da noite com o tema Ética Profissional, exaltou a importância do curso de formação e adiantou um pouco do que preparou para o encontro. Esse trabalho que a OAB faz de criar esse modelo de recepção dos novos advogados é bem importante, porque é muito comum o profissional, o advogado, o bacharel, ao se formar, ao obter a carteira, passar por aquele receio de como será o dia a dia da advocacia. E o objetivo desse trabalho é trazer, através de uma troca de experiências com profissionais que já estão na área, informações importantes para ajudar nesse empurrão inicial na carreira de cada um deles. Na verdade, não é uma aula sobre ética especificamente, mas quais são os pontos fundamentais que os advogados devem observar no trato deles com o cliente, com as autoridades, enfim, no dia a dia da advocacia, para que eles cumpram rigorosamente as regras do Código de Ética e do Estatuto da Advocacia também. Mas o curso de formação é só a primeira etapa da recepção programada pela OAB Alagoas. A segunda ocorre um dia após o curso de formação e começa daqui a pouco. É a solenidade de juramento dos novos advogados. Mais de 50 bacharéis vão prestar juramento nesta primeira solenidade de 2017. Uma alegria que é compartilhada com familiares, amigos e também com os novos colegas da OAB Alagoas. A mesa de honra foi composta pela presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella, acompanhada pelo presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Nivaldo Barbosa Júnior, membros da OAB e autoridades. Tudo para recepcionar os bacharéis que agora somam ao quadro da seccional alagoana. Os presentes foram convidados a acompanhar o hino nacional brasileiro em posição de respeito. Desafio o nosso peito à própria morte. Combate armado e toda a galha, salve, salve. Brasil, sou intenso, mas vívido. A presidente da OAB Alagoas declarou então a solenidade formalmente aberta e os novos advogados foram convidados a prestar o juramento. Prometo exercer a advocacia. Com dignidade e independência. Chegava então o momento mais aguardado. Os bacharéis enfim tinham em mãos a carteira provisória da OAB, podendo começar a exercer a função. A credencial foi entregue pela presidente da OAB Alagoas e pelo presidente da Caixa de Assistência. Os novos advogados também receberam o Estatuto da Advocacia e da OAB e legislação complementar. A alegria foi compartilhada com familiares e registrada em fotos. Em um dos momentos de maior emoção, o senhor Antônio Basto acompanhou a neta, Bárbara Basto, comemorando com lágrimas nos olhos a agora nova advogada. Lúcia Basto, mãe da nova advogada Bárbara Basto, também esteve presente na solenidade e não escondia o orgulho de ver a filha chegar a este momento. Também emocionada, ela lembrou das barreiras enfrentadas e do sentimento de dever cumprido e gratidão pelo suporte dado pelo avô da advogada. A família não conteve as lágrimas. Se não fosse ele, nada disso teria acontecido. Nos momentos de luto, nos momentos de dor, no momento de desemprego, é ele que segura. Porque não basta ser pai, você tem que participar. Então, a referência de pai, não só para Bárbara Basto, como para Flávia Basto, é o meu pai. Por isso que ele está aqui, por isso que ele se faz presente. Agradeço também a minha mãe e eu só desejo tudo de bom, sabe? Agora, seu Antônio, essas lágrimas são de alegria, né? Sim. E depois de 2 AVCs. Viu? Obrigada. A Bárbara agora vai orgulhar, né, a família como nova advogada. Tá bom, pai. Antes da
da cerimônia chegar ao fim, os novos advogados puderam conferir um pouco de todo o suporte que terão da OAB Alagoas. O secretário do Conselho do Jovem Advogado, Silvio Omena, deu as boas-vindas e convidou os novos colegas a construir uma advocacia ainda mais fortalecida. A presidente da Comissão de Apoio Profissional, Natália França, lembrou dos canais disponibilizados para o contato diário, ajudando a amenizar as dúvidas neste momento de entrada no mercado de trabalho. Esse suporte para acessar com essa segurança inicial, para dar um conselho nos primeiros passos por meio online, já que hoje em dia as redes sociais vieram para viabilizar esse tipo de contato, então a gente está com eles praticamente 24 horas no dia. O presidente da Caixa de Assistência ressaltou a alegria em acompanhar a emoção dos novos advogados e seus familiares e aproveitou para convidá-los a conhecer o que a Caixa vem oferecendo para garantir a qualidade de vida dos advogados, como esportes, ações de saúde e convênios. Então, a Caixa de Assistência é responsável por firmar convênios para que vocês possam ter acesso a bens e a serviços a preços diferenciados. E aí vocês vão poder, através do nosso aplicativo, no site da OAB, no Facebook, vocês vão poder verificar a enorme quantidade de convênios que existem hoje à disposição da advocacia. Encerrando a solenidade, a presidente da OAB Alagoas deu as boas-vindas aos novos companheiros da advocacia e convidou a todos a construir, ressaltando o momento difícil que passa o país, onde a dedicação da classe em benefício da sociedade se faz cada vez mais necessária. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um papel não só de defender, de controlar, de fiscalizar o exercício da carreira, o exercício da advocacia, mas também tem um papel muito importante na defesa do Estado Democrático de Direito, na defesa da cidadania, na defesa da justiça. E esse é o momento que o Brasil precisa de uma OAB cada vez mais forte. E uma OAB forte depende da fortaleza daqueles que a compõem, depende da fortaleza de cada um dos senhores. Então, parabéns e muito obrigada por virem fazer parte dessa casa. Bom, e no nosso próximo bloco nós ainda vamos falar de exame de ordem, dos efeitos psicológicos, da dificuldade do candidato, seja na prova de vestibular, no concurso público e no exame de ordem. E para falar um pouquinho sobre isso, nós contamos com a presença do psicólogo Dr. Laerte Leite. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Laerte. Até já!